Tudo bem, meus irmãos e irmãs? Você, meu ouvinte, meu nome é Emerson, sou pastor da Igreja Presbiteriana e você é muito bem-vindo aqui no nosso canal e também em nossa igreja. Hoje nós estamos começando um curso chamado Classe de Integração. Essa classe todo mundo que chega para a igreja faz, mas é também para você que está de longe ter a oportunidade de conhecer um pouco de nossa história, de nossa teologia, de nossa fé, dos nossos valores e nós queremos oferecer a você um pouco disso, aquilo que somos e também poder ajudar você na sua caminhada cristã, né, na sua caminhada com Jesus, o Senhor. Amém? Eu queria orar, pedindo a Deus que nos abençoe nessa jornada. Vamos ter algumas aulas apresentando a classe de integração. Essa foi uma ideia, né, que surgiu para ajudar os nossos alunos nesse período aí de pandemia do coronavírus, nesse ano de 2020. Então nós queremos que isso fique aí registrado para poder ajudar você já ir norteando você. Com a graça de Deus, esperamos em breve poder ter nossas aulas novamente de forma presencial, onde a gente pode explorar mais e aí ajudar mais você no entendimento daquilo que são as doutrinas bíblicas, né, e algumas delas que nós vamos tratar nos meses que virão. Que Deus te abençoe. Oremos. Querido Pai, muito obrigado porque esse é um privilégio, esse é um momento em que vamos iniciar esta jornada de aprendizado. Que o Senhor nos direcione em cada passo, em cada aula, nos ajudando ao Senhor compreender a tua palavra e também nos direcionando da forma e do modo como o Senhor aprouver, no lugar aonde o Senhor aprouver, para que sejamos uma bênção nas tuas mãos, um instrumento afinado com o teu propósito. É minha oração, que o Senhor abençoe cada pessoa que ouvir essas aulas e abençoe, ó Deus, cada vida em cada lugar, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos falar um pouco, né, rapidamente do que é a nossa apresentação. Quando estamos juntos na classe, a nossa escola bíblica, nós temos algumas questões que fazemos aos alunos e eu vou fazê-las a você para que você pense. Naturalmente, não vou poder ter as suas respostas agora, mas quem sabe um dia encontramos e a gente pode conversar um pouco sobre isso. Na sua opinião, como deve ser uma igreja? Pensou aí? Deve ser a igreja. Ok. E o que você gostaria de ver nesta igreja a qual você gostaria ou já faz parte? Pensou? Vai pensando aí. Bom, a outra pergunta que a gente faz é: o que você pode fazer para que esta igreja seja exatamente o que você espera? E como você pode contribuir com ela? Naturalmente, as respostas que estão aí na sua mente, que você tem pensado ou pensou, pode ser coisas que você já vê na sua comunidade ou você não faz parte de uma comunidade cristã ainda e gostaria de ver isso numa comunidade. Nossa reflexão e nossas aulas subsequentes é para exatamente ajudar você a enxergar o ambiente de uma comunidade cristã e você perceber que há espaço para todo mundo. Deus concedeu dons às pessoas e naturalmente ele coloca as pessoas no lugar que ele escolhe, para que ela seja uma bênção naquele lugar. É muito importante você saber isso. Mas também é muito importante você conhecer a igreja que você está indo para fazer parte, para que você possa se ingressar rapidamente e de uma forma que você tenha tranquilidade, firmeza na condução de todo esse processo de integração. Então, hoje iniciamos a nossa classe de integração e vamos falar um pouco sobre nossa história. Igreja Presbiteriana no Brasil. De onde viemos? Quem somos? Em que cremos? Então você vai conhecer um pouquinho da nossa história. A nossa primeira aula é um pouco assim, naturalmente, mas quando estamos presencialmente, a gente gasta um bom tempo dialogando, conversando antes de entrar nesse assunto, falando da igreja. Essa igreja que você sonha, essa igreja que você espera ver, a igreja que você espera contribuir, a sua contribuição, vê-la, né, realizando, fazendo, sendo a igreja mais adequada, vou falar assim, não sei se esse é o termo melhor, né? Ou mais parecida com aquilo que você realmente tem como expectativa de uma comunidade cristã séria,
leva Deus a sério, sua palavra, e segue em sujeição a Ele, em plena obediência. Então, de onde viemos? O presbiterianismo é um movimento, ou seja, o movimento reformado, não é o movimento, é o movimento reformado, nasceu da reforma protestante e tem como data base de origem o dia 31 de outubro de 1517. Nesse dia, o monge agostiniano Martinho Lutero fixou as suas 95 teses contra as indulgências e uma série de outras coisas mais, não é? Que ele viu que era contrário às escrituras, mas que a igreja na época estava praticando. Então ele fixou essas teses na porta da capela, onde ele era o obreiro, né, o pastor, o ministro, na capela de Wittenberg. Lutero ele pretendia reformar a igreja. Ele queria que a igreja à qual ele pertencia mudasse aquela maneira de pensar e de agir em relação a algumas doutrinas e algumas coisas que a igreja estava fazendo e que feriam princípios claros da escritura, da palavra de Deus. Porém, ele não foi compreendido nesse sentido. Ele foi excomungado pelo Papa Leão X e viu-se obrigado a romper então com a igreja católica na época, né? Dando assim a origem ao que a gente chama de movimento religioso, conhecido como luteranismo. Pouco depois que o protestantismo começou ali na Alemanha, surgiu uma segunda manifestação, né, no mesmo cantão de Zurique, na Suíça. No mesmo não, no cantão, né? De Zurique, na Suíça. E a direção desse movimento agora coube a um ex-sacerdote de nome Ulrich Zwinglio, nascido em 1484 e falecido em 1531. Ele faleceu em 1531. Para distinguir-se da forma alemã, este novo movimento ficou conhecido como Segunda Reforma ou Reforma Suíça. João Calvino não se uniu a Lutero na tentativa de reformar a igreja, por crer que a igreja estava tão degenerada que não seria possível reformá-la. Por isso, ele propôs organizar uma nova igreja, João Calvino, que na sua doutrina, na sua liturgia e na sua forma de governo fosse idêntica à igreja primitiva. Foi isso que ele buscou. O entendimento de que a reforma suíça foi mais profunda em sua ruptura com a igreja medieval, em seu retorno às escrituras, fez com que recebesse o nome de movimento reformado e seus simpatizantes ficassem conhecidos simplesmente como os reformadores. É daí que vem esse nome, né? Então, nossa origem está mais ou menos voltada a isso, e a base de toda a teologia e doutrina que temos, então, tem mais a ver com esta reforma que fez João Calvino. Ao morrer em 1531, Zwingli teve um hábil sucessor na pessoa de João Henrique Bullinger. E isso foi muito bom. Aos poucos, todavia, e mais tarde, surgiu uma outra pessoa, um líder que se destacou de todos os outros por causa de sua habilidade, seus dotes literários, sua inteligência, sua capacidade de organização e profundidade teológica, né? Sua profundidade teológica era excelente. Esse sim, estou falando, é João Calvino. Ele nasceu em 1509 e morreu em 1564. Então Calvino, ele concentrou seus esforços na cidade de Genebra, também na Suíça, onde ele residiu, né? Ele morou por 25 anos. Calvino, ele nasceu na França, numa região em Noyon, né? Na região chamada Picardia, e isso no dia 10 de julho de 1509. E ele morreu também em Genebra, na Suíça, no dia 27 de maio em 1564. Não se sabe onde foi sepultado, foi uma exigência que ele fez ainda vivo, quando estava já doente, ele pediu que não fosse identificado aonde era o local do seu sepultamento.
Muito interessante isso, a simplicidade e humildade que esse moço teve ao curso de sua vida. Ele morreu de forma humilde, né? Viveu uma vida humilde e morreu, né, simples, pobre. Aos 14 anos, Calvino entrou para a Universidade de Paris. Ele formou-se em Direito na Universidade Orleans aos 20 anos de idade. E ele converteu-se a Jesus Cristo no ano de 1533. Então, através de sua obra magna, que é chamada A Instituição da Religião Cristã, mais conhecido como as Institutas de Calvino, mas também seus comentários bíblicos, seus tratados e outros escritos, ele traçou assim os contornos básicos do que nós conhecemos hoje temos como o presbiterianismo. Porque você vai entender daqui a pouco. Tanto em termos teológicos quanto em termos organizacionais à luz da Bíblia, né, as Sagradas Letras. Graças aos seus escritos, às suas viagens, às suas correspondências e à liderança eficaz que Calvino exerceu, ele exerce também uma enorme influência em toda a Europa e contribuiu para a difusão do movimento reformado em muitas de suas regiões. Dentro de poucos anos, a fé reformada ela ficou sólida, né? E fincou sólidas raízes, né, tanto no sul da Alemanha, em Estraburgo, em Heidelberg, né, na França, nos Países Baixos, que seriam as futuras, né, Holanda e Bélgica, e no leste europeu, onde surgiram comunidades reformadas em países como a Polônia, a Lituânia, a Tchecoslováquia e, respectivamente, na Hungria. Em algumas dessas nações, a reação violenta contra a reforma limitou ou sufocou o novo movimento. Isso, respectivamente, como na França e na Polônia. Então, as igrejas calvinistas nacionais da Europa continental ficaram conhecidas como igrejas reformadas. Né? Então, no início, como por exemplo, a Igreja Reformada da França. Outra região da Europa em que a fé reformada teve ampla aceitação foram as Ilhas Britânicas, particularmente a Escócia, cujo parlamento adotou o presbiterianismo como religião oficial em 1560. Para tanto, foi decisiva a atuação do reformador chamado John Knox, que nasceu em 1514 e morreu em 1572. Ele foi discípulo de Calvino. John Knox foi discípulo de Calvino, lá em Genebra. Foi essa região que surgiu a designação Igreja Presbiteriana. Na Inglaterra e na Escócia, dos séculos XVI e XVII, o presbiterianismo apresentou uma posição ao mesmo tempo teológica quanto política. Com esse termo, as igrejas reformadas declaravam que não queriam uma igreja governada por bispos nomeadas pelo Estado, que é o que a gente conhece como igreja episcopal ou episcopalismo, ok? E sim, eles queriam uma igreja que tinha os seus líderes eleitos, então eram presbíteros eleitos pelas comunidades, pelas assembleias locais. Isso eles queriam. Então, uma igreja que cuidasse das coisas da igreja, né, fosse referência para o Estado, ajudasse o Estado, mas não tinha interferência no Estado nesse sentido de governo, e nem o Estado tinha interferência na liderança ou na atuação da vida da igreja, como ocorria, né, no bispado. Ok? Bom, foi lá na Inglaterra que, em meio a uma guerra civil, o parlamento convocou uma assembleia chamada Assembleia de Westminster. Isso foi em julho de 1643, quando ela iniciou, e ela encerrou suas atividades, né, em fevereiro de 1649. Olha só, 43 até 49. Esta Assembleia elaborou os documentos confessionais mais amplamente aceitos pelos presbiterianos ao redor do mundo, que são a Confissão de Fé, ela demorou 4 anos para ser elaborada,
Depois, o catecismo maior, ou concomitantemente, né, o catecismo maior, que demorou 2 anos para ser elaborado, e o catecismo menor, que também, perdão, né, ao mesmo tempo. Às vezes a gente agarra nas palavras, não é assim? Ao mesmo tempo, eles estavam então elaborando esses 3 trabalhos. Então, a Confissão de Fé de Westminster é um trabalho em que eles vão, aqueles teólogos foram explicando a teologia, né, o pensamento teológico em relação às principais doutrinas. Só que como o trabalho ficou assim muito bom, assim, e de certa forma, talvez eles pensassem em uma outra maneira de transmitir aquelas ideias de uma forma melhor para a comunidade, para as pessoas que não tinham cursos teológicos ou tivessem alguma dificuldade de compreendê-los, eles criaram os catecismos em paralelo. Fizeram o catecismo maior, né, que tem aproximadamente quase 200 perguntas, e viram assim que ainda ficou muito maçudo. Então eles resolveram fazer um menor, né, um resumo do catecismo maior, chamado Breve Catecismo, e esse ficou ali com em torno de 107 perguntas. Então esses 3 trabalhos foram os trabalhos realizados nesses 6 anos de Assembleia, né? Quem foram os responsáveis por confeccionar este material? Esses documentos foram elaborados por 151 teólogos de várias igrejas evangélicas, e eles reuniram-se, né, na igreja, ou na abadia de Westminster, em Londres. Esses livros foram preparados em espírito de oração e de profunda submissão ao ensino das Escrituras. Eram homens muito bem preparados e produziram esse material. Nos séculos 17 e 18, milhares de calvinistas emigraram para as colônias inglesas da América do Norte. Muitos deles abraçavam a teologia de Calvino, mas não a forma de governo eclesiástico presbiterial proposta por ele. Foi o caso, por exemplo, dos puritanos ingleses, que se estabeleceram na Nova Inglaterra, hoje Estados Unidos. Ao mesmo tempo, as colônias norte-americanas também receberam muitas famílias presbiterianas emigradas da Escócia e do norte da Irlanda. Foram essas pessoas que eventualmente criaram a Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos, cujo primeiro concílio, né, lá no presbitério de Filadélfia, foi organizado em 1706, sob a liderança do então reverendo Francis McMeer, considerado o pai do presbiterianismo norte-americano. O primeiro sínodo, lá na América do Norte, foi organizado em 1717 e a primeira Assembleia Geral, que seria o Supremo Concílio lá da América do Norte, ocorreu em 1789. Já em 1859, a Junta de Missões Estrangeiras da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos enviou ao Rio de Janeiro um missionário, que era o reverendo Ashbel Green Simon. Simon é o fundador da Igreja Presbiteriana no Brasil. O reverendo Simon chegou aqui no Brasil no dia 12 de agosto de 1859. Esta data se tornou o aniversário da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. Simon tinha apenas 26 anos quando ele veio para o Brasil. E o seu ministério aqui foi um ministério rápido, curto, porque ele faleceu 8 anos depois, no dia 8 de dezembro de 1867, lá em São Paulo. No entanto, a essa altura, a Igreja Presbiteriana já tinha aqui um presbitério, que era o presbitério do Rio de Janeiro, um seminário, 5 pastores e 3 igrejas organizadas, que era a primeira Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, a primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo e a Igreja Presbiteriana de Brotas, também no estado de São Paulo. Então, em resumo, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas que tem em comum uma história, uma forma de governo, uma teologia, bem como um padrão de culto e de vida comunitária. Esta é a IPB. Historicamente, como já dissemos, a IPB pertence à família das igrejas reformadas, como fruto do trabalho missionário
da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, e suas origens mais remotas encontram-se nas reformas protestantes suíça e escocesa, no século XVI, lideradas por personagens como Zwinglio, João Calvino e John Knox. O nome Igreja Presbiteriana vem da maneira como a igreja é administrada, ou seja, através de presbíteros eleitos de forma democrática através das assembleias, né, nas comunidades locais, ou seja, cada igreja presbiteriana elege os seus líderes, os seus presbíteros, ok? A igreja local. Essas comunidades são governadas por um conselho. Este conselho é formado de presbíteros, né, e estes oficiais também integram os concílios superiores da igreja, que são os presbitérios, os sínodos e o Supremo Concílio. Então, nós temos 4 concílios na igreja. O primeiro concílio é o conselho da igreja, formado pelos presbíteros, o presbítero docente, que é o pastor, e os demais presbíteros regentes eleitos pela igreja, né, que formam então o conselho. O primeiro concílio é o conselho, a igreja local. Depois você tem os presbitérios. Um presbitério precisa de pelo menos 4 igrejas para poder se organizar, 3, 4 igrejas. Então, aí você tendo esta conjuntura, você vai ter ali a formação de um presbitério. Normalmente tem mais, tá bom? E a formação de pelo menos 3 presbitérios, a junção de 3 presbitérios numa região, forma um sínodo. E o Supremo Concílio é uma reunião que tem a sua representação a partir dos presbitérios, porque todos os anos o conselho elege um presbítero para representar a igreja local no presbitério. De 2 em 2 anos, o presbitério elege pastores e presbíteros para representar a igreja no sínodo, e de 4 em 4 anos, quando a igreja tem uma assembleia geral, chamada Supremo Concílio, é eleito, né, também líderes, presbíteros e pastores para representar o presbitério lá no Supremo Concílio, ok? É mais ou menos assim, tá bom? Os presbíteros são, já falei, né, pastores docentes e presbíteros regentes, todos são presbíteros nesse sentido. E você, para ter uma ideia, você pode consultar lá o site da IPB e você vai ter lá dados atualizados, né? Mas nós somos mais de 4.800 igrejas e congregações, isso dados lá de 2005, já está, né, defasada a minha informação aqui. 263 presbitérios, 64 sínodos e mais de 3.800 pastores. A igreja, em 2005, tinha mais de 415 mil membros maiores e 125 mil membros menores, ou seja, não comungantes. E ela está presente em todos os estados da Federação Brasileira. Você tem isso disponível em www.mackenzie.com.br ou no site da ipb.org.com. Atualmente, ela possui mais de 1 milhão de membros em todo o país. É uma igreja histórica, é uma igreja reformada, é uma igreja sólida, é uma igreja bem organizada. É uma igreja que você precisa conhecer. Então, vem com a gente nestes estudos, né, e quando puder, faça-nos uma visita, conheça melhor quem são, né, a Igreja Presbiteriana no Brasil, ok? Bom, e a Igreja Presbiteriana do Flamengo, qual sou pastor hoje? De onde veio a Igreja Presbiteriana do Flamengo? Naturalmente, a Igreja Presbiteriana do Flamengo é filiada à IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil. A igreja, que é considerada a igreja mãe da IPB do Flamengo, é a 7ª igreja presbiteriana. E o pastor, nessa época, quando a igreja foi assim organizada, era o então reverendo e hoje doutor de História da Igreja Presbiteriana do Brasil, professor do nosso seminário aqui em Belo Horizonte, reverendo Floriano Santana. Foi meu professor, grande abraço aí para o professor Floriano, doutor Floriano, Deus te abençoe. Isso ocorreu aproximadamente no ano de 1970, quando a igreja se tornou, né, uma congregação. Ela veio da seguinte forma. O que aconteceu nesse período?
A segunda igreja presbiteriana de Belo Horizonte jurisdicionava o ponto de pregação localizado no bairro das Indústrias, chamada a região chamada Ferruginha. Logo após a segunda igreja sair da jurisdição da IPB, isso ocorreu entre 1968 e 1970, então as congregações ou os pontos de pregação que havia naquela época jurisdicionada a esta igreja, uma vez que ela estava desligando-se da denominação da IPB, ela acabou filiando-se à IPU, que chama-se Igreja Presbiteriana Unida, que é uma linha liberal, diferente. Depois a gente pode explicar um pouco sobre isso para você. Então, o que aconteceu? Essa congregação preferiu ficar na Igreja Presbiteriana do Brasil e ela foi então encampada, adotada pela Sétima Igreja Presbiteriana, logo na sequência dessas coisas que estavam ocorrendo em 1968, 1970, por causa do problema do liberalismo teológico que insurgia fortemente na igreja brasileira naquela época. E a igreja presbiteriana se fechou, ficou muito firme e resistente a esse movimento, graças a Deus, naturalmente, mas algumas igrejas acabaram entrando nesse movimento. Então elas saíram do que a gente conhece, o ciclo de igrejas presbiterianas do Brasil, tá bom? Foram para outros, migraram para outros movimentos. Então, o que aconteceu é que aquele grupo começou a se reunir no bairro Flamengo, na casa dos irmãos Vilmar Câmara e Cleonice Berbet Câmara. E logo foi alugado um pequeno salão na Rua dos Holandeses, número 749. Este grupo era aproximadamente 15 pessoas, então um grupo pequeno, e com a bênção e a graça de Deus, esse grupo foi crescendo. E em 1973, eles compraram um lote na Rua dos Ingleses, no mesmo bairro Flamengo, no número 231. O salão de culto foi edificado por alunos do curso do Senai, em que o irmão Vilmar Câmara fazia parte. Então, eles tiveram uma ideia e, para praticar o curso que eles estavam fazendo, a obra de construção civil, eles se uniram, aqueles alunos, juntamente com as pessoas da igreja, e edificaram um salão de culto ali naquele lote. Muito bacana isso. A construção do templo, que hoje está ali, edificado, ocorreu por volta de 1980, com a participação de um presbítero chamado José Eupídio Lins. E em janeiro de 1986, o novo templo foi então consagrado. Os passos para a organização da igreja iniciaram um pouco antes, em 1985. Havia um seminarista trabalhando naquela congregação, então, que era hoje o reverendo Manuel Henrique Heller. Reverendo Manuel hoje faz parte aí da Junta de Missões Nacionais da Igreja, um dos responsáveis pela área sudeste. Então, um grande abraço também, reverendo Manuel. Em 1986, o reverendo Sebastião Augusto Lins, que era auxiliar lá na sétima igreja do reverendo Floriano Santana, foi convidado para auxiliar na organização desta nova igreja. E esta organização se deu no dia 15 de fevereiro de 1987. Esse pastor, que foi recém-chegado, foi o primeiro pastor da Igreja Presbiteriana do Flamengo. E o primeiro conselho da igreja ficou assim constituído: presbíteros Cleuber José Vieira Machado, presbítero José Félix Filho e presbítero Francisco Linhares Mendes. Esses outros dois, José Félix, hoje é pastor, ele trabalhou muitos anos na igreja metodista, e o presbítero, naquela época, Francisco Linhares Mendes, hoje também é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ok? E a primeira junta diaconal foi constituída pelos irmãos Vilmar Câmara, Geraldo Magela e Ananias de Mello. Então, abaixo, eu vou dar aqui para você uma lista dos pastores que passaram por esta igreja. Então, o reverendo Augusto Lins, Sebastião, ficou aqui de 1987 até 1991. O reverendo Antônio Carlos Aguiar chegou em 92 até 1994. O reverendo Márcio Rafael Rodrigues
esteve de 94 a 99. E neste período, nós contamos também com a presença do reverendo Daniel Luiz de Souza como auxiliar na sede e a ajuda do reverendo Thomas Erwin McIntyre na congregação do bairro Novo Retiro, em Contagem. Em 2000, chegou o reverendo Moisés Sattler Berbet, ficou até 2005. Em 2006 e 2008, o reverendo Amós Ferreira da Cunha. Em 2006 e 2007, o reverendo Carlos Antônio Tavares Dias. De 2009 a 2014, o reverendo Jardel Martins. E a partir de 2015 até agora, este que vos falo, meu nome, pastor Emerson Vieira Câmara. A IPB é uma igreja democrática representativa, o que significa que a autoridade máxima é exercida pela Assembleia Geral dos membros reunidas, mas elas também são conduzidas pelo Conselho dessa forma, né? Uma vez que a Assembleia que elege esses representantes. Nela fazemos eleições, ouvimos relatórios e orçamentos, deliberamos quanto à aprovação ou compra ou venda de imóveis ou outros assuntos que o Conselho da Igreja, o primeiro concílio que eu falei, né, julgar necessário. A IPB é inscrita, qualquer igreja presbiteriana, em um CNPJ, como naturalmente precisa ser, né? Possui sempre, né, um tesoureiro, então, além de um secretário, dentro do conselho e o seu presidente, né? E sempre a igreja tem uma junta que a gente chama de comissão de exames de contas, que faz, né, a parte de, vamos chamar assim, de auditoria, né? Verifica como que o orçamento que é votado, é aprovado, né, na verdade, é feito pelo Conselho, é aprovado pela Assembleia, né? Ouve-se e aprova o orçamento em curso daquele ano, está sendo executado. Tá joia? E, naturalmente, ali você tem registro de contas, caixas, balacetes, relatórios, né, e tudo mais que uma igreja precisa ter no sentido ali da administração financeira. Bom, falei um pouco então da nossa história. Um detalhe interessante disso tudo, para você não confundir, é que a nomenclatura Igreja Presbiteriana não é utilizada apenas pela IPB. Você já viu que lá em 1968, volta de 1968, 1970, houve um cisma na igreja, não é? Que gerou uma denominação diferente, que é chamada Igreja Presbiteriana Unida. Essa igreja ela tem uma teologia diferente da nossa, é uma teologia liberal. Essa é a mais distinta de todas. Mas em 1903, né, foi o primeiro cisma que a igreja, infelizmente, sofreu, né, surgiu uma outra denominação chamada Igreja Presbiteriana Independente. Independente de tudo, não é isso não. Independente daquele movimento presbiteriano do Brasil. Então surgiu a IPI. Essa igreja ela tem os mesmos sistemas, né, a mesma confissão de fé, mas é uma igreja que, por causa desse cisma, acabou gerando esta, vamos chamar assim, outra denominação que tem essa nomenclatura presbiteriana. E lá pela idos de 80 em diante, talvez 90, eu não sei exatamente o ano, mas você tem um outro movimento que leva o nome presbiteriano, que é o movimento Igreja, ou denominação Igreja Presbiteriana Renovada. Então você vai ter IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, IPI, Igreja Presbiteriana Independente, IPU, Igreja Presbiteriana Unida, e IPR, Igreja Presbiteriana Renovada. Então elas são diferentes nesse sentido, tá? Ok? Então basicamente é isso. Talvez você precise saber, tá? Bom, e aí eu queria falar rapidamente, para a gente encerrar esse pano de fundo aqui, nossa primeira aula, é sobre a nossa missão e como funciona a Igreja Presbiteriana do Flamengo. Rapidamente dar um vislumbre para você entender como que é isso. Legal? Bom, o nosso desejo é compartilhar o amor de Deus e de Cristo Jesus, né? Que é a resposta correta, certa, que o homem realmente precisa. E isso porque Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, como está escrito em João 14, verso 6. Nossa missão é pregar o evangelho e fazer discípulos, de acordo com a ordem de Jesus em Mateus 28, 19 e 20. E, portanto,
Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, como funciona a Igreja Presbiteriana no Flamengo? A Igreja Presbiteriana, ela realiza atividades, né, através de suas sociedades e ministérios. Nós temos sociedades por faixa etária e sexo, né, e também os ministérios que englobam, né, várias pessoas, independente da faixa etária ou do sexo, ok? Então, uma das nossas sociedades, né, a UPA, União Presbiteriana de Adolescentes. Então, você tem a União Presbiteriana de Homens, a UPH, você tem a SAF, né, Sociedade Auxiliadora Feminina, você tem a UCP, né, União Presbiteriana, União de Crianças Presbiterianas, você tem a UMP, União de Mocidade Presbiteriana, de Moços Presbiterianos, percebe? Então, você tem essas nomenclaturas, você tem também dentro da igreja os ministérios. Tem igreja que trabalha mais com as sociedades, tem igreja que trabalha com os dois, tem igreja que trabalha mais com os ministérios, ok? Lá na IPB da igreja, né, do Flamengo, nós temos as duas coisas, tanto as sociedades quanto os ministérios funcionando. Você que escolhe o ministério que você vai trabalhar dependendo daquela área de gosto, de simpatia, aquilo. Vamos imaginar assim, a área que você tem dente, né, meu filho? Então, quando você gosta de trabalhar, por exemplo, na área de músico, você é um músico, naturalmente lá existe um ministério de músico, você pode integrar este ministério, certo? Você gosta de teatro? Então, tem um ministério de teatro. É mais ou menos assim, você não gosta disso nem daquilo. Existem N áreas em que você pode atuar. Eu vou falar algumas delas para que você possa entender isso aqui. Nós temos, por exemplo, na área dos adultos, né, o Ministério de Mulheres, né, que promove chás, né, chá de bebê, faz vários eventos de comunhão, de evangelização, de edificação, promove cursos, vários cursos, não só de artesanato, mas cursos diversos, né, como pintura, bordados, realiza-se bazar, né, juntamente com a junta diaconal. Normalmente a gente faz isso várias vezes no ano. Assim que a gente pode, organiza um bazar 0800, onde as pessoas têm a condição, a oportunidade de ir até a igreja local, escolher o que tiver ali disponível, sejam roupas, sejam móveis, sejam eletrônicos, eletrodomésticos, coisas assim, que às vezes a igreja recebe como doação e expõe para que as pessoas que têm necessidade possam usufruir, né? E normalmente a gente faz ali um pente fino para que haja coisas boas, né? E quando encerra o nosso bazar, nós naturalmente pegamos tudo que se porventura restou e a gente ainda encaminha isso para outras regiões, normalmente para o norte de Minas ou ali para a região sul da Bahia, ou norte, tá bom? Ali também, nesse ministério, né, trabalho com a equipe de cozinha, a gente faz umas coisas bem bacanas lá na IPF, na Igreja Presbiteriana do Flamengo, tá legal? Já os homens, né, promovem palestras, simpósios, cursos, debates bíblicos, concursos bíblicos, eles gostam muito de fazer esse tipo de trabalho, muito legal. Os adolescentes e jovens, né, eles realizam, né, seus trabalhos, seus encontros, às vezes organizam cultos lares, né, passeios, cultos jovens, etc. As crianças têm um ministério voltado para o departamento infantil, na verdade, não é bem só as crianças quem o promove. Existe um corpo, né, uma equipe de pessoas que cuidam das crianças, naturalmente, né, e que promove a questão do ensino. Aí sim vem os passeios, cultos, musicais, né, e eles é que ajudam as crianças na formação de grupos musicais, né, apresentações na igreja, seja teatrais ou não. Então, eles que cuidam de todo o trabalho ali. E isso ocorre normalmente, né, dentro daquilo que a gente tem como, todo domingo, escola bíblica dominical, que inicia às 9 horas, e todo mês existe uma escola bíblica especial que a gente chama de dia D, que é um dia diferente, é um domingo diferente, né, voltado para a evangelização das crianças, para o ensino das crianças. Além de eventos especiais, escolas bíblicas de férias, culto evangelístico, noite do pijama e outras coisas mais que o Ministério Infantil organiza. Já há também o Ministério de Integração da Igreja, que tem uma equipe ali de recepção, cuidando dos visitantes antes e após o culto,
para procurar criar, então, entre a igreja e eles laços de amizade, né? Este ministério direciona as pessoas, assim que elas querem ingressar à igreja e fazem esta classe, a classe de integração, são recebidas, sociedades internas aos ministérios que ali existem, para que elas possam, né, participar. E também fazem trabalhos de visitação, de acompanhamento. Há também outros eventos especiais que eles promovem, tá bom? Uma própria recepção dos membros que estão chegando para a vida da igreja. O Ministério de Louvor, onde há equipes de louvor e de adoração, grupos que conduzem o movimento de louvor nos cultos da igreja, né? Também cuidam de som, de equipamento, há todo um trabalho, uma comissão de comunicação que cuida dos vídeos, da comunicação, dos avisos, do marketing, vamos chamar assim, né? Dos panfletos, do site, de tudo da igreja nesse sentido, da visual e tudo mais. Então, a gente está sempre precisando de pessoas em todos os ministérios, graças a Deus, as pessoas vão chegando, Deus vai mandando essas pessoas e elas vão se integrando e ajudando cada uma naquela área que mais aprecia, gosta e tem habilidades para atuar. Há também as comissões. Tá? Então, por exemplo, nós temos sempre, a cada ano, uma comissão de construção e reforma. Mesmo quando não vamos fazer alguma reforma, a gente nomeia essa comissão, porque caso seja preciso, ela já está lá prontinha para atuar. Ela realiza reformas, obras ali na manutenção do patrimônio da igreja. A comissão de acampamentos, né, que organizou o acampamento normalmente anual da igreja, pelo menos uma vez. A gente tenta fazer esse passeio, né, com toda a igreja, é muito bom, vale a pena um dia você participar conosco. O Conselho de Ensino, que cuida, né, da escola bíblica dominical e da área de ensino da vida da igreja, mas principalmente da escola bíblica, que tem o seu superintendente, sua secretaria, né, cuida do controle, das estatísticas, de presença e tudo mais, onde também eles promovem cursos, né, implantação de cursos, eles é que cuidam disso. Há o exame de contas, que eu já mencionei, que avalia as entradas e saídas de forma trimestral e presta relatórios ao Conselho da Igreja, avaliando, né, o movimento financeiro da igreja realizado pelo tesoureiro. Também o Ministério de Teatro, né, dispensa a apresentação. E há uma área, naturalmente, que é a área pastoral, onde estão os oficiais da igreja. Quem são os oficiais da igreja? Eu já falei um pouco sobre o pastor, né, os presbíteros, que formam o conselho, mas também nós temos ali os diáconos. Para ser um oficial da igreja, presbítero ou diácono, né, o irmão ele deverá ser eleito pela Assembleia Geral Extraordinária. Deverá ter pelo menos um ano como membro da igreja, né, e ter um chamado, né, para uma vocação para exercer esta liderança. Ele precisa ser maior de 18 anos e hoje, até hoje, esta liderança ela é estritamente masculina. E esse chamado, bem como essas características desses líderes, têm uma base bíblica para a gente avaliar cada pessoa nesta votação, que são os textos de 1 Timóteo 3, 1 a 13, Tito 1, 5 a 9 e Tiago 5, 14, ok? Quem faz aqui os presbíteros, né, no caso, o pastor, eles cuidam mais da questão da pregação da palavra, do ensino, né, do auxílio pastoral, da oração, do aconselhamento, das reuniões, vigílias de oração, realização de cursos e treinamentos, etc. Já a junta diaconal, eles cuidam da ação social na vida da igreja, da ordem geral, da preparação do culto, no sentido também dos elementos da ceia, né, e outros diversos. Então eles cuidam de todo o aspecto organizacional da estrutura da igreja, a junta diaconal, quem está ali atuando à linha de frente. Há também uma área de evangelismo e de missões. Então o conselho ele tem, né, um levantamento de ofertas para esses fins. Né? A gente procura fazer isso. Há uma parte desta verba que é destinada ao presbitério, de todo o orçamento, a outra parte é destinada ao Supremo Concílio, né? Então a verba presbiterial
o nosso dízimo é enviado ao Supremo Concílio, então a gente tira 10% de toda a arrecadação para enviar ao Supremo Concílio, esse é o objetivo. E nossa Igreja Nacional, bem como as igrejas locais também fazem isso, os presbitérios fazem isso, tem iniciativas na área de missões. Então, a maior parte do investimento feito na igreja está na área de missões e na área de educação teológica, ok? E por fim, né, você talvez faça essa pergunta: como eu me torno membro da Igreja Presbiteriana do Flamengo? A primeira coisa é você receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, naturalmente. Fazer esta classe é o segundo passo. Depois você vai ser batizado, se nunca o foi, ou ser recebido por transferência ou jurisdição, através do conselho da igreja. E assim você vai escolher uma área de atuação para que você possa, como membro, né, ser um membro saudável, um membro dinâmico e ativo na vida da igreja. O corpo de Cristo é a igreja. E você vai definir a sua atuação de acordo com os dons. A Bíblia mesmo nos orienta, né? Procurar com zelo os melhores dons. E aí a pergunta que você faz é essa: o que gosto de fazer? Quais são minhas habilidades pessoais? O que a igreja faz que me atrai? E o que a igreja não faz que poderia fazer? Então essas são perguntas que nós discutimos para que juntos a gente possa ir orientando você e ajudando você na sua integração na vida da igreja, ok? Algumas áreas, naturalmente, precisa de ter, né, uma habilidade ou um treinamento mais específico. Uma área, por exemplo, da música, né? Você já precisa, às vezes, saber algumas coisas para atuar. Outras áreas não. Você vai aprender junto com a equipe, ok? A liderança de todos os ministérios pode ser exercida por qualquer membro da igreja que tenha vocação para isso, desde que tenha pelo menos um ano como membro da igreja, tá? E isso vale excetuando os casos que já está previsto na nossa Constituição, que a Igreja Presbiteriana do Brasil também tem uma Constituição que organiza, legisla, dá a ela todos os passos em todos os aspectos para ela caminhar na sua organização. Então, ela tem tanto as suas regras, né, nesse sentido, como também ali nessa Constituição está o manual litúrgico da igreja, né, os princípios de liturgia nesse sentido, e também o código de disciplina da igreja. Uma igreja séria, naturalmente, tem também a sua ordem na maneira como ela exerce a disciplina, que é uma área importante na vida da igreja. Nós somos seres que são falhos e a gente precisa, naturalmente, o tempo todo de exortações, de correções, do direcionamento da palavra, e a gente faz isso com base, né, em todos esses processos, processos que são retirados da Escritura diretamente, principalmente baseados em Mateus, capítulo 18, ali a partir do verso 15, em que Jesus explica muito bem o que a gente deve proceder quando a gente precisa fazer alguma correção de algum aspecto relacional, principalmente. Ok? Então, aqui a gente encerra com algumas perguntas rapidinhas, só para recordar. O governo da igreja, ele é constituído como? Ele é constituído de pastor e presbíteros, ok? Esse é o governo da igreja, né? Ele é o presbítero, né, juntamente com os presbíteros, juntamente com o pastor, fazem o papel mais pastoral, né? Tem um outro grupo de liderança, que são os diáconos, também eleitos pela igreja, mas eles exercem mais um papel na área de ação social. Quais são os deveres do membro de uma igreja presbiteriana? Então, é viver de acordo com a palavra de Deus, pregar essa palavra, cooperar, né, com o reino de Deus e a igreja de Deus quanto puder, né, da melhor forma possível. Você encerra comigo agora esta primeira aula e eu já lhe convido para você dar seguimento a participar aí conosco, né, de algum dos nossos trabalhos, acompanhando a gente aí pelas mídias sociais ou, né, se fazer presente na nossa igreja qualquer dia desses. Espero ver você lá assim que possível. E também acompanhar todo esse processo chamado classe de integração. São algumas lições que nós vamos estudar
a respeito agora dos pontos doutrinários, da nossa maneira de ver, né, alguns temas como a triunidade divina, ou seja, a pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, a centralidade de Jesus para nós em vários aspectos da nossa vida, né, e inclusive a palavra de Deus, outros aspectos que a gente vai aprender nesse, vamos chamar de curso, não, né? Como que nós vemos a questão da evangelização, da mordomia cristã. Então a gente vai tratar desses assuntos aí, além de alguns outros, ou os principais pontos teológicos, e como a gente vê, que a gente entende que a Bíblia realmente diz sobre a depravação do homem, sobre a eleição de Deus, sobre a graça de Jesus, sobre a obra, né? Então, sobre a fé, uma série de coisas, até mesmo sobre o futuro. Você está convidado a participar conosco dessas aulas aí. Então, até lá, até a próxima. Eu espero ver você de novo, em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esse dia, por essa hora. Te abençoe aqueles que estão, ó Deus, nos assistindo, aqueles que estão nos acompanhando, de tal sorte, ó Deus, que o Espírito do Senhor esteja conduzindo cada um da maneira como o Senhor assim quiser, para abrir o coração, a mente de cada um, o Senhor falar através da sua palavra a cada um e conduzir cada um ao lugar que o Senhor preparou. É a nossa oração e queremos ser um instrumento apenas para a vida destes a quem o Senhor quer, ó Deus, de uma forma muito especial dirigir. Assim rogamos o teu favor e gratos estamos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.